E na abertura dos trabalhos da segunda turma, o presidente do colegiado, o ministro Edson Fachin, informou que já são mais de 1.000 processos prontos para serem julgados. Hoje, os ministros começaram a julgar o caso em que um juiz federal tenta, há quase 20 anos, responsabilizar um procurador da República e a União por uma entrevista à imprensa. Repórter Viviane Novaes. O procurador do Ministério Público Federal, Bruno Calabrese, deu uma entrevista a um jornal do Espírito Santo em que comentou a decisão do juiz federal Macário Ramos Júdice Neto de fixar honorários advocatícios em favor de um advogado, em uma ação de reconhecimento de validade de títulos da dívida ativa. Macário recorreu ao Supremo contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O TRF entendeu que Calabrese não atuou em nome da União e do Ministério Público, mas por conta própria, e que deveria ser julgado pelos atos dele na Justiça Estadual. No Supremo, o caso começou a ser julgado no plenário virtual, mas o ministro Gilmar Mendes pediu destaque e o julgamento recomeçou no plenário físico da Estaca Zero. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, lembrou que o que está em julgamento é se a União deveria ser acionada na Justiça em razão do tema do STF 940, sobre a responsabilidade do Estado no caso de indenização por danos causados por agentes públicos. O relator reajustou o voto e entendeu agora que a reclamação do juiz Macário é improcedente e que a decisão do TRF2 está correta. Para o ministro, o procurador deve ser responsabilizado sozinho. Esse agente político, ao praticá-la, embora tenha atuado perante a imprensa ostentando o cargo de procurador da República, despiu-se por completo da condição de agente público, incumbido da nobre função de fiscalizar o cumprimento da lei, razão pela qual reputa mais condizente com o interesse público que ele responda direta e individualmente pelos seus atos. Dias Toffoli afirmou que agente público não deve dar entrevista. Sair dando entrevistas, o que o agente público deve fazer? A imprensa procurou, entrega o seu recurso, ponto. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, mas o ministro André Mendonça pediu vista e o julgamento foi adiado. Esta foi a primeira sessão do ano da segunda turma. O presidente do colegiado, o ministro Edson Fachin, informou que em 2024, a turma julgou 6.569 processos, a maioria no plenário virtual. Atualmente, 1.018 processos estão liberados para julgamento este ano, sendo que a maior parte é da área penal. Mesmo com o grande volume, esse tribunal e esta turma têm consciência de seu dever com a sociedade brasileira e envida esforços continuamente para uma prestação jurisdicional com qualidade, comprometida com a segurança jurídica e com os valores constitucionais.